E eu queria começar pelo melhor lugar, para a gente começar qualquer conversa, que é na Bíblia. No livro de Apocalipse, no capítulo 21. E quando vocês encontrarem, vocês dizem amém. Apocalipse, capítulo 21. Meu bem, o nome do sermão é Tecnologia do Céu. Amém. Pega meu notebook e substitui aí pelo do irmão. E aí dá certo, viu? Enquanto isso, a gente vai lendo o nosso texto. Apocalipse 21, 3 e 4. Amém? Amém. Vamos fazer mais uma pré-oração. Fecha teu olho aí do jeito que você está. Senhor, nós vamos abrir agora a tua palavra, o teu santo livro. Que o Senhor nos ajude a sentir o poder criador da tua palavra, Senhor. Que no nosso coração algumas coisas que estão dormentes por causa do peso da vida sejam ressuscitadas em nome de Jesus. Amém. E ouvi uma grande voz vinda. Apocalipse 21, 3. Acompanhe comigo que eu vou precisar de vocês para me ajudarem agora. E ouvi uma grande voz vinda de onde? Que dizia o quê? Pois com eles habitará, e eles serão o seu, e Deus mesmo estará. E aí, irmãos, vem um verso que vai servir de consolo para muitas pessoas que perderam pessoas significativas na vida. Esse texto ele tem sido o alento de muitas almas angustiadas ao redor do mundo inteiro por muitos e muitos anos. Ele enxugará os seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, não haverá mais choro, nem lamento e nem dor. Por quê? As primeiras coisas passaram. Diga amém. Amém. Eu te entreguei junto com o para testar, né? Muito bem. Obrigada, meninos. Eu tenho algumas perguntas para fazer para a igreja e eu quero que você responda no seu coração. Quanto que você ainda acredita nisso aqui que a gente acabou de ler? O quanto que isso ainda provoca em você um sentimento de comoção? Porque aqui está uma das maiores verdades que a gente precisa se lembrar. Por quê? Irmãos, nós precisamos lembrar disso porque existe muita dor no mundo. As estatísticas nos dizem que em um dia, aproximadamente 175 a 180 mil pessoas morrem em um dia. Em 2026, até o mês de abril, que foi quando eu fiz esse levantamento, eram mais ou menos 7 grandes guerras de efeitos devastadores, globais ou civis, que estavam em andamento no mundo. Agora a gente sabe que isso aumentou ainda mais. E não só são os conflitos que têm aumentado, mas aumentou também o número de suicídios no mundo. Diminuiu, inclusive, a idade em que esses suicídios acontecem. Nós temos tido registro de crianças tem tirado a própria vida, cada vez mais nos últimos tempos. E não só isso, irmãos. Diminuiu a idade e aumentou o número de doenças emocionais que são incapacitantes. Preste muita atenção nisso aqui. Está aumentando muito problemas na área que Satanás hoje dedica mais atenção, que é a violência. E é sobre ela que ele está trabalhando, inclusive agora, para tirar você daqui. Então, cada vez maior o número de pessoas que adoecem mentalmente de forma incapacitante. E vocês veem também um aumento gigantesco da violência. Eu sei que vocês percebem isso. Violência no mundo virtual e violência no mundo real. Homicídios, feminicídios, violência doméstica, violência sexual. Isso tem ganhado uma expansão gigante. E só para vocês terem mais noção desses indicadores, até terminar o dia de hoje, pelo menos 2.000 pessoas vão ter tirado a própria vida. Até o fim do dia de hoje. E para cada pessoa que consegue tirar a própria vida, são mais ou menos 20 a 25 pessoas que tentam, mas não conseguem. Isso não dá para dar um número, irmãos. Até terminar o dia de hoje, vão ser 40 a 50 mil pessoas que vão tentar contra a própria vida. Porque o mundo ali cheira mal. Apesar das vezes a gente viver em uma bolha de conforto, o mundo é muito mau.
É um som que lembra trombetas, mas ela não tem uma origem específica. É como se o céu inteiro estivesse em grande convulsão. Você ouve farfalhar de asas ao redor de você, da sua casa. E você sai para o seu quintal e você olha para o céu e ele parece arder de fogo. E você sente um terremoto sobre os seus pés, a terra se partindo, gritos por todos os lados de medo. A volta de Jesus. Amém. Isso pode acontecer a qualquer momento. Inclusive, se eu sair por aquela porta e eu tiver um ataque fulminante e morrer, Jesus voltou para mim. Se Jesus voltasse hoje, nesta madrugada, será que nós estaremos prontos? Você estaria preparado para esse grande evento? É por isso que a gente precisa, irmãos, rememorar, relembrar as verdades, as promessas que o Senhor nos fez. Eu vou fazer uma pesquisa breve com vocês aqui, tá? Quantos de vocês já estão cansados dessa terra, dessa vida aqui? Quantos de vocês já estão cansados da violência e da morte? Quantos querem ir para o céu? Amém? Louvado seja Deus, porque todo mundo quer ir para o céu mesmo. Temos que querer. Agora existe uma contradição dentro do meu coração e do coração de muitas pessoas. Todos nós queremos ir para o céu. Queremos uma vida melhor. Onde não exista morte, nem choro, nem pranto, nem envelhecimento, como a gente viu no capítulo de Apocalipse. Agora nós queremos tanto ir para o céu. Por que a gente vive aqui na terra como se a gente quisesse permanecer aqui para sempre? Você precisa se questionar isso, João I. Por quê? Existem 3 respostas possíveis para esse porquê. A primeira delas é porque nós somos muito impacientes, né? E o céu, ele é incrível, extraordinário, magnífico, mas ele não é agora. Ele não vai acontecer no nosso tempo. É no tempo de Deus. E só Ele sabe quando isso vai acontecer. E por nós sermos tão imediatistas, tão impacientes, muita gente desiste no meio do caminho, porque acredita que nunca vai acontecer. Outro motivo é porque alcançar o céu é pela graça, mas não é de graça. Nós precisamos exercer diariamente uma renúncia. Vou dizer um fato para você que você tem que aceitar e entender ao longo da sua vida inteira. Não tem nada que a gente consiga fazer que nos garanta o céu. Diga amém? Porque são diárias. Imagina você pagar a diária, irmão, pela eternidade. E não é um hotel, um resort de luxo, é o céu, o lugar mais extraordinário que existe. Nós não teríamos condições nunca de pagar isso. Então a salvação, ela vem pela graça, ela é um dom imerecido que acontece sem nossa ajuda, fora de nós, através de Jesus Cristo. Agora pensa bem, quem é a fonte da graça? Responda. Jesus. Se eu me desvinculo da videira verdadeira, se as minhas atitudes, as minhas escolhas de vida vão me levando para longe dele, adivinha o que acontece com a graça que tem que fluir para você todos os dias? A gente perde os tickets que já foram ganhos por Jesus. Então nós precisamos praticar a renúncia. Também nós muitas vezes nos acostumamos e queremos ficar aqui para sempre, por quê? Nós temos visão curta. Veja bem, nos meus 15 anos de trabalho na clínica, eu já encontrei principalmente mulheres que são mais vítimas de relações ruins, que elas se acostumavam a apanhar, elas se acostumavam a ser alvo de humilhações terríveis. Mas não é porque elas gostam disso, é horrível para elas. Mas é porque elas acreditam que aquilo é tudo que existe. Porque geralmente são mulheres que já vêm de um lar onde existe violência, onde o padrão de amor é marcado por esses defeitos amorosos. Então ela acredita que é isso ali que ela merece e pronto. Porque ela nunca conheceu de verdade o que significa o amor. E você, em relação ao céu, faz a mesma coisa, porque você não tem noção do que é o céu. Nós vivemos 70, 80 anos aqui na terra, no máximo.
A gente se acostuma com isso porque nós temos visão curta, a gente se contenta com pouco. É por isso que a gente precisa disso aqui. Respirando a atmosfera celeste, não iremos absorver o ar viciado do mundo. Jesus vem apresentar as vantagens e a bela imagem do celestial, para que as atrações do céu se tornem familiares aos nossos pensamentos e o salão da nossa memória seja enfeitado com quadros de beleza celeste e eterna. O grande mestre dá a você uma visão do futuro, irmãos. Diga amém? Amém. Vai trazer esse futuro com seus atraentes bens ao alcance da nossa vista. Ele vai fazer isso aqui hoje. Se ele puder fixar a mente, se nós pudermos fixar a nossa mente na vida futura e as suas felicidades, em comparação com nossos interesses e preocupações aqui da terra mundanos, o chocante contraste fica profundamente gravado na nossa mente, irmãos, e no nosso espírito. E aí, absorverão a nossa alma e o nosso coração por completo. Como que a gente consegue contemplar o futuro que Deus nos deu? Responda. Como? Vivendo o céu aqui na terra? Como é? Vivendo o céu aqui na terra. Perfeito, também. E também nos é revelado pela inspiração de Deus. A Bíblia, o Espírito de profecia, nos aponta coisas que nós nem imaginamos e que está destinado a gente. Tem uma recomendação que eu vou fazer para vocês. Quem já ouviu falar de um livro chamado Visões do Céu? Levanta a mão. Visões do Céu. Só uma pessoa. Esse livro foi escrito por Ellen White. E ali ela recebeu a iluminação de Deus, tudo baseado e fundamentado na Bíblia, de coisas extraordinárias do céu. E você precisa ler esse livro. Visões do Céu. Se você não tem, adquira e leia em nome de Jesus. Mas a gente também é levado agora a contemplar a realidade que Deus estabeleceu para você. Vamos começar com João 14. João 14, do verso 1 até o verso 3. Todos vocês conhecem muito esse texto, mas hoje eu tenho certeza que Deus vai demonstrar ele por uma outra ótica. João 14, do verso 1 até o verso 3. Amém? Vou esperar todo mundo encontrar. Grife esse texto, circule, porque ele é um texto que tem trazido esperança para a gente há muitos séculos. Eu gosto muito dessa linguagem aqui, da Bíblia. Essa linguagem, ela é muito... transmite uma ideia que eu acho que Jesus ele quis transmitir quando ele falou esse verso. Vamos ler. Jesus disse: não fiquem aflitos, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu pai há muitos quartos, e eu vou preparar um lugar para vocês. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. E depois que eu for e preparar um lugar para vocês, voltarei e os levarei comigo, para que quando eu estiver, vocês estejam também. Amém. Eu gosto dessa linguagem porque ela me faz lembrar de coisa que eu vivi. Eu morei fora, em Petrolina, em Recife, há alguns anos da minha vida. E quando eu saí de casa, eu lembro que eu saí junto com meu irmão. E foi muito triste para minha mãe ver a gente ir embora, porque a gente sempre foi muito unido e convivemos sempre ali dentro daquela casa. E quem é mãe e vê os filhos ir embora sabe do que eu estou falando. E quando a gente ia embora para estudar, quando a gente ia viajar para estudar, era uma tristeza terrível para ela e para nós também. Só que quando chegavam as férias, a gente podia voltar para casa. Ela limpava a casa, deixava cheirosinha, cobria as nossas camas com o melhor lençol, comprava presentes e deixava ali para a gente, preparava a nossa comida preferida, e era uma alegria imensa para ela, porque ela tinha os 2 filhos ali dentro de casa de novo. É sobre isso que Jesus fala aqui. Ele não disse haverão quartos, ele disse
muitos quartos. Ou seja, os nossos alojamentos, irmão, já estão prontos. O que Amém. Jesus foi preparar para nós foi a nossa vaga. E nós vamos passar 1000 anos de férias no céu, contemplando coisas, e eu me arrepio em falar isso, que a gente nunca imaginou, convivendo com pessoas que a gente só ouviu falar, em histórias, vivendo uma vida plena, sem medo nenhum de nada. Amém. 1000 anos de férias nesse lugar fantástico. E Apocalipse capítulo 21, verso 7 nos revela outras bênçãos que Deus destinou para você. Olha só, quem vencer herdará Todas as todas as coisas. E eu serei seu Deus e ele será meu Filho. No meu trabalho eu já vi pessoas que nunca tiveram a bênção de que um pai ou uma mãe os chamasse de filho. Porque para muitos o pai é só um nome no registro civil. Essa pessoa desapareceu e nunca representou um pai de verdade, amoroso, cuidadoso. Muitos perderam os pais para a morte muito precocemente e nunca tiveram essa chance. E para essas pessoas, Jesus diz isso: eu serei o seu pai e vocês serão os meus filhos, seremos filhos de Deus. Amém. E tem mais coisas também que você vai ganhar. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. E nós sabemos que a palavra de Deus nos revela que essa árvore, ela nos cura de todas as doenças. Ela evita que nós envelhecemos, a gente nunca mais vai morrer. O que o Senhor está dizendo para nós aqui é: você vai viver para sempre. Amém. E diz mais, olha, o vencedor também vai ter direito a muitas outras coisas. Veja só, o vencedor não vai sofrer a segunda morte, a morte eterna, a morte definitiva, a morte dos ímpios. O vencedor comerá do maná, o pão do céu. O vencedor ganhará também uma pedra branca com um novo. Preste atenção, todas as vezes na Bíblia que alguém mudou de nome, ela mudou de destino e ela mudou de identidade. Lembra de Jacó, que era o usurpador e se tornou Israel? Lembra de Abraão, que se tornou Abraão? Saulo, o perseguidor de cristãos, que se tornou Paulo, o apóstolo, que disseminou a palavra de Deus entre os ímpios. E nós vamos receber, irmãos, uma nova identidade. Amém. Porque tem coisas sobre nós que a gente não gosta, não é verdade? E que a gente não consegue contar. Lá no céu, nós não vamos ter esse problema. Nós vamos ser realmente outras pessoas. Amém. E mais também, olha, o Senhor vai nos dar vestes brancas. Olha, irmãos, quando eu sofro, quando eu tropeço, os mesmos pecados. Quando eu sofro, quando eu sei como eu tenho que agir, mas a minha carne vai lá e manda eu agir de outro jeito. Esse conflito para mim é horrível. Por isso que Paulo disse que esse conflito era como se fosse a sensação de morte. A inclinação da carne é morte. Vestes brancas significam pureza. Toda essa marca que o pecado deixa na gente lá não vai existir nunca mais. E mais, o nosso nome vai ser escrito no livro da vida, no livro do Cordeiro, e ninguém vai tirar o nosso nome de lá. Amém. Nunca. Agora eu quero que vocês reflitam sobre isso. A Bíblia aqui nos fala, e repetidas vezes em Apocalipse, ele menciona essa palavra: ao vencedor. Agora eu pergunto para vocês: quem é vencedor vence algo, concordem? Concordam sim ou não? Não é? Vencer o quê? Mantenha isso em mente. Leve para Deus essa questão. O que você precisa vencer? Porque todo mundo aqui tem alguma coisa que precisa vencer. Nós temos. E você já tem orado a Deus e buscado ao Senhor. Mas a gente precisa orar mais e buscar mais e fazer mais renúncias. Porque só herdará todas essas coisas um vencedor. Que Deus possa nos favorecer o pensamento em relação a essa pergunta. Agora, eu quero que vocês apertem os cintos e se preparem, porque nós vamos agora fazer uma viagem no céu. Amém. Nós vamos mergulhar agora no nosso futuro e antecipar tudo
O mundo hoje tenta tirar Deus até mesmo de dentro das igrejas, porque nós colocamos o ser humano e removemos Deus, colocamos o dinheiro e removemos Deus, filosofias e opiniões, e Deus cada vez está sendo removido de tudo, irmãos, de todo lugar. Então, as pessoas que se mantiverem firmes à verdade, que fizerem o que Apocalipse nos diz, aqueles que seguirem o Cordeiro aonde quer que ele vá, aqueles que se obstinarem em seguir o que está escrito, essas pessoas vão sofrer perseguição. E nós vamos estar espalhados por várias partes do mundo. Talvez a gente esteja juntos em algum lugar, quem sabe, né? Nós moramos perto, talvez a gente fuja para o mesmo lugar. Mas nós vamos tentar nos esconder dessa perseguição. Mas prestem atenção. Esse tempo, a Bíblia diz, será breve. O Senhor vai abreviar essa perseguição. Amém. E então, no momento mais difícil, à meia-noite, é que o Senhor preferiu livrar o seu povo. Logo nossos olhares foram dirigidos ao Oriente, pois apareceram uma nuvenzinha, aproximadamente do tamanho da metade da mão de um homem, a qual todos souberam ser o sinal do Filho do Homem. Todos em silêncio solene olhávamos a nuvem que se aproximava e se tornava mais e mais clara e resplendente, até converter-se numa grande nuvem branca. A parte inferior tinha a aparência de fogo. O arco-íris estava sobre a nuvem, enquanto ao redor dela se achavam 10 milhares de anjos entoando um cântico agradabilíssimo. E sobre ela estava sentado o Filho do Homem. Amém. Eu me arrepio, irmãos. Amém. Porque desde que eu conheci essa verdade, que eu fico pensando como é a aparência de Jesus. Eu fico imaginando como era o olhar de Jesus, como era o rosto dele. A gente tem algumas pistas aqui. Os cabelos brancos e anelados caíam-lhe sobre os ombros, e sobre a cabeça tinham muitas coroas. Os pés tinham a aparência de fogo, e em sua destra traziam uma foice aguda, e na mão esquerda uma trombeta de prata. Seus olhos eram como chamas de fogo, que profundamente penetravam os seus filhos. Um séquito de anjos com coroas brilhantes e resplandecentes sobre as cabeças o acompanhavam em seu trajeto. Nenhuma linguagem pode descrever aquela cena. A terra se agita poderosamente quando a voz do Filho de Deus chama os santos que dormem ao sono da morte, e eles respondem: tragada foi a morte na vitória. Ó morte, onde está o teu galardão? Irmãos, isso é maravilhoso. Amém. Muitos de nós nos despedimos dos nossos entes queridos em cemitérios, que é um momento sempre muito difícil, independente da nossa fé. Quando a gente deposita o corpo da pessoa que a gente ama ali, é uma sensação muito estranha e é um lugar de muita tristeza. Mas nesse dia vai se tornar um lugar de muita felicidade. Amém. Porque a voz de Deus vai chamar e os santos do Cristo vão ressuscitar. E eu vou rever minha mãe, vou rever meu avô, eu vou rever minha aventureira que morreu precocemente no ano passado. A gente vai reencontrar com pessoas que descansaram no Senhor. Amém. Então os santos vivos e os ressuscitados erguem as suas vozes em aclamação de vitória. Oh, que reunião gloriosa! Amigos que a morte havia separado são reunidos para nunca mais se separar. Amém. Tem um hino que eu não consigo cantar desde a morte da minha mãe, mas nesse dia a gente vai cantar muita felicidade. Amém. Oh, nunca separar, não, nunca separar. Oh, nunca separar, não, nunca separar. Vivemos por Jesus e nunca mais nos separar. Amém. A Bíblia nos diz em 1 Tessalonicenses 4,17 que os que estiverem vivos seremos levados com o Senhor nos ares e viveremos para sempre com o Senhor. Então Jesus olhou para os seus santos remidos, seus rostos estavam radiantes de glória, e fixando seu olhar amorável sobre eles, disse com sua preciosa e melodiosa voz: vejo o trabalho de minha alma e estou satisfeito.
Esta magnificente glória é para vocês fruírem por toda a eternidade. Amém. Suas tristezas estão terminadas. Não mais haverá morte, nem tristeza, nem pranto, nem tampouco dor. Agora, irmãos, o que será o céu? O céu será um lugar de culto. Aqueles que aqui na terra aprenderam a apreciar o culto, louvor a Deus, mas não o louvor que glorifica a nossa vontade e o nosso gosto, mas o louvor que Jesus ensinou a gente que a gente tem que dar, a adoração que Deus ensinou que a gente tem que oferecer. Quando a gente aprende aqui na terra a apreciar isso, o céu vai ser um lugar de deleite para nós, porque gente, são milhares de anjos. E a palavra inspirada nos diz que o anjo, ele canta em várias vozes. Então imagina milhares e milhares de anjos cantando ao mesmo tempo. Você lá contemplando aquele culto. É descrito também que nós nos sentaremos em uma mesa quilométrica. E o Senhor se sentará ali conosco. Finalmente, depois de tantos anos, ele esperando por esse momento, né? E aí a gente vai ver Abraão, Esther, Débora, Moisés, Josué, José, Wycliffe, Jerônimo, pessoas que deram a sua vida para que a gente pudesse abrir a palavra. Nós vamos sentar com eles. Amém. Agora olha que interessante. Nós vamos olhar para o final dessa mesa e a gente vai conseguir enxergar com perfeição, irmão. Nós vamos precisar de óculos. Amém. A nossa visão vai ser perfeita no céu. Amém. O céu também vai ser um lugar, sabe por quê? De trabalho. Existem muitas pessoas que não gostam do que fazem. E quando a gente não gosta do que a gente faz, a gente se torna um péssimo profissional, é ou não é? E é uma dificuldade a gente ir trabalhar. A gente não gosta do nosso ofício. Agora existem pessoas, infelizmente pessoas muito jovens hoje em dia, que não gostam de trabalhar. São pessoas preguiçosas. Tem meninos que eu vejo, adolescentes, que o Senhor Deus diz, né? Através de Paulo a Timóteo: ó, jovem, não deixe que ninguém despreze a tua mocidade, porque vocês são fortes. Oh, irmãos, tem jovem que passa o dia inteiro enfurnado no quarto, deitado em cima de uma cama, mexendo no celular. Preguiça, não gosta de fazer nada, não gosta de aprender, não gosta de nada, não gosta de trabalhar. Infelizmente essas pessoas não alcançaram o céu. Porque o céu para essas pessoas vai ser um lugar de tormento. Agora imagina assim, no final do dia do trabalho você se sente como? Quando você trabalha muito? Cansado. Cansado, né? Quem trabalha com o corpo, como é que fica no final do dia duro de trabalho? A gente fica destruído, irmão. Enfadado. Meu bem, ele trabalha muito, é muito árduo o serviço dele, né? Às vezes passa a noite sem dormir. E ele às vezes se debate porque está tão cansado que não consegue dormir. No céu não vai existir isso. Porque lá a gente nunca vai ser assim. Trabalhar vai ser uma alegria, uma felicidade. O céu também vai ser um lugar de estudo. Agora imagina aqueles que gostam de aprender, aqueles que têm curiosidade para conhecer as coisas. Deus vai abrir, está escrito, os registros da criação. E nós vamos contemplar tudo, como foi formada a matéria, como que os átomos se unem, como que acontece a sequência de DNA. Deus vai desvelar tudo isso para nós. E não só isso, veja bem. Livres da mortalidade, alçaram um voo incansável para mundos distantes. Oi, nós vamos contemplar as nebulosas, os buracos negros, os planetas desconhecidos mais distantes. A Bíblia nos diz que existem mundos não caídos, semelhantes a nós, com pessoas como nós, mas que nunca pecaram. E nós vamos conhecer essas pessoas. Amém. Agora, o que não haverá no céu? Como nós sabemos, no céu não haverá mais dor. Não poderá existir dor na atmosfera do céu. No lar dos remidos não haverá lágrimas, nem cortejos fúnebres, nem trajes de luto. Tentaremos nos lembrar das nossas maiores provações, mas elas vão parecer tão pequenas em comparação com o peso eterno de glória tão excelente que nos rodeará, que não vamos poder dizer nada. E todo mundo vai exclamar: aleluia, é muito fácil olhar o céu.
E aqui eu tenho uma verdade que você precisa entender. Deus tem pedido para você algumas coisas. Entende? Deus tem pedido, olha filho, para de fazer isso. Filha, para com isso. Deixa isso de lado. Não faz dessa forma, não vai por aí. E nós não queremos estar. Nós achamos que tem muita coisa que Ele pede para a gente, né? Só que entenda, quando Deus pede alguma coisa a um ser humano, Ele está oferecendo algo tão grande que a gente não consegue nem imaginar em troca. Então não segura, não retém. O meu conselho para você é esse. Não se segura, não se retém, não se entrega mesmo. Se Deus está te pedindo isso, é porque Ele está te dando muito mais. E você não tem noção do muito mais que Ele te dá. No céu não vai ter dúvidas. Eu sei que você tem dúvidas às vezes. Elas te atacam quando você menos espera. E você tenta vencer essa dúvida, mas parece que ela sempre volta. Irmãos, olhem bem para mim agora. Eu tenho dúvidas que nunca vão ser desfeitas aqui na terra. E aí é o exercício da fé. É você confiar na pessoa que tem as respostas, mesmo que você não tenha. Porque só no céu que algumas dúvidas vão ser tiradas. Porque o próprio Jesus vai nos levar para bem perto da viva corrente que flui do trono de Deus. E ali nos explicará as misteriosas providências pelas quais nos conduziu nesse mundo para aprimorarmos o caráter. Amém. O céu não vai ter desigualdade. Colossenses 3:11 nos diz: aqui não pode haver mais grego, nem judeu, nem homem, nem mulher, circuncisão e incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Irmãos, nós temos que exercitar. Aqui na terra eu vejo que quando a gente às vezes encontra uma pessoa que é bem munida, que se veste de uma determinada forma, que tem o celular da marca certa, que tem o carro do ano, a gente muda o jeito que a gente trata. Inconscientemente você trata diferente as pessoas. E às vezes no meu trabalho, quando eu trabalhava em saúde pública, eu via. Entrava uma pessoa simples, às vezes não tão bem vestida, mas uma pessoa muito bacana, muito legal. E ela era invisibilizada. Deixava para lá. Agora se chegasse um doutor, fulano, todo mundo parava. Oi, fulano, tudo bom? Irmãos, nós temos que tentar trabalhar pelo Espírito Santo essas pequenas hipocrisias que a gente tem aqui. Porque Deus, Ele não tolera nenhuma forma de divisão de pessoas, de acepção de pessoas, pela cor da pele, pela classe, por quanto ganha, pelo diploma. Irmãos, isso não é nada. Isso vai queimar. E você e eu precisamos ensaiar isso. Em nome de Jesus. Agora passando para a parte final, praticamente, a terceira parte do nosso sermão de hoje. Tem algumas pessoas que a gente vai encontrar no céu. Vocês sabem quem são? Irmãos nossos que já estão lá. Quem é que já está no céu? Elias, Moisés, Enoque. Vocês estão muito afinados. Nós vamos encontrar Enoque. Enoque viveu 300 anos buscando pureza. Prestem muita atenção nisso. Buscando pureza. Então ele não foi achado porque Deus o levou. Nós vamos encontrar também Moisés e Elias. E esses dois seres humanos, tem gente por aí que diz que quando eles apareceram na transfiguração a Jesus, eram espíritos desencarnados. Não, irmãos. Moisés, ele morreu, mas no livro de Judas nos diz que ele foi ressuscitado. Elias nem morreu. Ele foi levado numa carroça de fogo, no cavalo de fogo do céu. Eles representam as pessoas que vão morrer, mas vão ser ressuscitadas. E representa as pessoas como você e eu, que nem morremos. Porque o Senhor Jesus vai voltar e nos levar vivos para o céu. Amém. E nós vamos encontrar também, leiam comigo, todo aquele que se humilhar como uma criancinha, que receber a palavra de Deus e a ela obedecer com a simplicidade de uma criança, achar-se-á entre os eleitos de Deus. Então, do jeito que para a criança, a menininha que diz, ela diz, olha,
Isso aqui é fogo. Ela acredita. É fogo mesmo. E ela briga com os coleguinhas dizendo: mamãe disse que é fogo. E obedece. Aquele que tiver no coração essa mesma disposição em relação à palavra de Deus estará no céu. Você vai encontrar seu anjo. Oh, Deus, meu anjo teve muito trabalho. Eu não sei você. Mas a quantidade de vezes que tu foi livrado e livrada pelo teu anjo, você nem sabe. Acho que não tem ninguém aqui grávida, eu tenho. Já saiu, né? Mas a irmã que está grávida e quem já esteve grávida, não tinha um anjo só, não. 2. Porque no momento em que você é concebido, um anjo é designado para você. E ele acompanha você até o seu último suspiro. E ele é o último ser que sai do cemitério quando alguém morre. E no céu nós vamos conhecer. Vamos conversar com ele, ele vai contar e rir conosco das peripécias em que a gente se envolveu. Vai ser maravilhoso conhecer o meu anjo, irmãos. Amém. Mães aqui presentes, levantem as mãos. Mães aqui presentes. Existe uma coisa muito especial destinada para nós. Quando a coroa de glória imortal colocada na fronte do vencedor, muitos erguerão essas coroas à vista do universo reunido e indicarão, adivinha quem? Suas mães. E dirão: ela me fez tudo quanto sou mediante a graça de Deus. Seus ensinos, suas orações foram abençoados quanto à minha salvação eterna. Os anjos de Deus imortalizam o nome das mães cujos esforços ganharam os filhos para Jesus Cristo. Não desistam de orar. Talvez tenha mães aqui que os filhos se desviaram por caminhos perigosos. Tem mães aqui que vão dormir preocupadas porque não sabem nem onde os filhos estão. Não desistam de orar, irmãs. Eu tenho ouvido histórias maravilhosas sobre o efeito da oração. O pastor Pavel Goya, ele pregou sobre a oração e ele trouxe um testemunho muito poderoso. Um pai e uma mãe eram adventistas e tinha uma filha que se rebelou. E ela não só se afastou, ela cortou todo o laço com os pais. Ela disse que não queria nunca mais falar com os pais. E ela simplesmente desapareceu. Esses pais não sabiam se ela estava drogada, morta, se ela estava envolvida com alguma coisa perigosa, eles não sabiam nada. 3 anos em completo silêncio. Até que um dia o pastor promoveu uma vigília de oração. E foi uma vigília diferente. E eles oraram com muito fervor. Irmãos, que assustador. Naquela noite eles chegaram em casa e receberam uma ligação na madrugada. 3 anos de silêncio. E a filha ligou aos prantos, dizendo: eu não sei porquê, mas eu senti de repente um desejo muito grande de voltar para casa. Eu quero voltar para casa. Eu quero pedir desculpa para vocês. Eu quero recomeçar. Irmãos, a oração, ela tem muito poder. Não vale por orar. Agora vai ter uma cena triste no céu. Em vão, a gente vai estar em um completo êxtase de alegria. Só que muitos pequeninos, porém, não terão mãe ali. Em vão nós ouvimos as suas vozes gritando pelo nome da mãe. E ela não estará lá. Porque ela amou mais o mundo. Ela amou mais o pecado. Ela amou mais a si mesma do que a Deus. E ela não conseguiu se salvar. E os seus filhinhos pequenos no céu vão procurar de um lado para outro. Eles vão ver as mães com seus filhos. E as mães vão estar lá. Não vai ser terrível. Só que nesse momento os anjos recolhem essas criancinhas e levam para perto de Jesus. E ele mesmo em pessoa coloca a coroa nas cabecinhas deles. Amém. E nós vamos ajudar a criá-los no céu. Mas se você é mãe e resiste a se pegar a Cristo, não faça isso. Você imagina seu filho crescer, mas ela sempre vai sentir falta de você. Apesar de Deus enxugar toda lágrima, mas essa memória vai permanecer com eles. Quem não encontrará no céu? Esses tipos humanos que nós não vamos encontrar no céu, mas antes também tem isso aqui, né? Eu já tinha esquecido. Alguns chegarão no céu e aí alguém vai se aproximar de você e vai dizer assim: olha, não fossem as palavras que você me disse com muita bondade, não
os seus esforços e eu nunca teria visto o Rei na sua glória. Você nem imagina o peso daquela pregação que você fez na fila do banco, daquele livro ou folheto que você deixou na casa de alguém, daquela palavra de consolo ou oração que você fez com uma pessoa. Você não sabe. A gente encontra com tanta gente, né? E a gente às vezes não fala de Jesus por medo, covardia, por achar que não cabe ali. Mas a gente não sabe o efeito disso. Quando o anjo dessa pessoa que não conhece a verdade vê o nosso anjo do outro lado da rua, ele fica ansioso. E agora? Eles vão se encontrar. Ela vai falar de Jesus. E aí a gente passa direto. E o anjinho fica olhando para a gente e dizendo: na outra oportunidade. No céu você vai saber o peso das suas palavras, o peso da sua pregação. Agora, esses tipos humanos que a gente não vai encontrar no céu representam pessoas também que vivem hoje. Nós não vamos encontrar Caim. Graças a Caim, uma geração inteira de pecadores foi gerada e trouxe um transtorno para nós até hoje. Nós não vamos encontrar a mulher de Ló. Ela tinha um coração dividido, irmãos. É dito que a mulher de Ló olhou para trás. Isso é uma expressão idiomática. Ela não só virou o rosto e automaticamente virou uma estátua de sal. Ela voltou para trás. Enquanto Ló, preste muita atenção, porque eu não estou falando só da mulher de Ló. Eu estou falando de você. Enquanto Ló lutava para salvar a família, lutava e se afastou com suas filhas, a esposa voltou para trás. E aí ela se tornou uma estátua de sal. Coração dividido. Amou o conforto, amou tudo que ela tinha ali naquela cidade corrupta. Nós não vamos encontrar Saul. No momento em que Saul, preste muita atenção, no momento em que Saul ele consultou aquela médium, ele perdeu a última oportunidade de misericórdia de Deus. Morreu desgraçado, cometeu suicídio por causa dessa atitude que foi o último gole, a última gota d'água. Nós não vamos encontrar Judas, cheio de oportunidades, igual a você, que recebeu uma grande oportunidade ouvindo essa mensagem aqui, as mensagens que nós nos aprofundamos. Conviveu com Cristo dia e noite, mas ele amou mais o dinheiro. E por causa disso ele vendeu o Filho de Deus. Nós não vamos encontrar com Judas no céu. Nós não vamos encontrar Pilatos, fraco, flexível. Deus revelou através da esposa de Pilatos que aquele era Jesus. A salvação estava na frente de Pilatos. E ele ignorou. Passou por cima do que Deus tinha revelado. E também não vamos encontrá-lo no céu. E finalmente, irmão, nós não vamos encontrar quem? Satanás e seus anjos. Nunca mais ele vai ter o direito de entrar no céu. Nunca mais. Por isso que ele te odeia. Ele olha para você e para mim, desgosta e diz assim: como pode um ser humano herdar essas coisas, não fez nada? E ele não pode mais. Ele nunca mais vai entrar Deus. E ele sabe disso. E como está escrito na palavra de Deus, depois desses 1000 anos, Satanás, que ficou preso aqui na terra, mas não era uma prisão com correntes, vocês sabem disso, né? É porque ele não tinha quem tentar. Ele vai ficar nessa terra nas nossas férias de 1000 anos, só com devastação, escuridão e silêncio. A única coisa que ele vai ouvir são os uivos dos seus próprios demônios decaídos. E ele não vai ter ninguém para tentar por 1000 anos. Essa é a prisão de Satanás. Mas ele vai ser liberto dessa prisão. Mas ele vai sair para quê? Enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra. A Bíblia nos diz que vai haver uma outra ressurreição. A ressurreição da morte. E ele vai tentar reunir todos esses ímpios com a finalidade de atacar a santa cidade de Deus e tentar tomar pela força. E nesse momento, irmãos, cairá fogo do céu e irá consumir raiz e ramos. Satanás e seus anjos, a raiz, e os ramos, todos os pecadores que se apegarem no pecado.
Esse lago de fogo e enxofre não foi feito para a gente, não. Mas eu tenho que fazer uma advertência para mim. Com fome. Se a gente se apegar ao pecado, se a gente se apegar às práticas que não são conforme a vontade de Deus, que nos matam, não é capricho de Deus dizer que você não pode fazer certas coisas, é porque Ele sabe que mata a gente. Infelizmente você também é lançado nesse lago de fogo e enxofre, e nas chamas purificadoras os ímpios serão finalmente destruídos. Raiz e ramo Satanás, a raiz e seus seguidores, os ramos. A justiça de Deus é satisfeita, e os santos e toda a multidão de anjos dizem em alta voz: Amém. Amém. E em breve, irmão, se tornará realidade o grande conflito terminou. Pecado e pecadores não mais existem. O universo inteiro está finalmente purificado. Uma única palpitação de harmonioso júbilo vibra por toda a vasta criação. Daquele que tudo criou, emanam vida, luz e alegria por todos os domínios do espaço infinito. Desde o minúsculo átomo até o maior dos mundos, todas as coisas, animadas e inanimadas, em sua serena beleza e perfeito gozo, declaram que Deus é amor. Amém. Que Deus nos abençoe para a gente alcançar isso. E eu queria cantar hoje assim, junto com vocês. Eu quero que vocês me deem força espiritual para a gente conseguir cantar Nunca Separar. Amém. Vamos cantar juntos esse hino, Nunca Separar. Enquanto o irmão coloca aqui, você tem a sua oportunidade de falar com Deus. Você tem esse pequeno tempo para você apresentar ao Senhor aquilo que você precisa vencer, porque está chegando o nosso dia. Ore ao Senhor, feche teus olhos agora. Enquanto os meninos colocam aqui o hino, ore ao Senhor. Pode ficar sentadinho mesmo aí onde você está e apresente para Deus o seu coração, em nome de Jesus. Tudo bem. Tudo bem, você pode vir aqui, por favor? Encontrou? Ó, nunca separar. Se não aparecer, a gente canta a moda antiga. Alguém tem um inário aí que possa Às compartilhar vezes comigo? ele está colocando o O de forma errada, ou com H, ou então às vezes lá está com O com acento. Ou então bota só o nome separado, eu acho que acha. Obrigada, Tiago. Obrigada, irmã. Eu quero que vocês me ajudem a cantar esse hino. E quero que vocês pensem em tudo que a gente se lembrou aqui. Não, vai ser não, viu? Vai sair do inário antigo, tá? As meninas acham que falaram do inário novo, né? Não. 560.
E cinco, se o irmão escrever só OH, vai aparecer todos os hinos que começam assim. E aí você encontra ele. Amém. Amém. Vamos ficar em pé? Os lápis no chão. Embaixo da cadeira tem o azul. Marchamos pra terra e vamos a Jerusalém e vemos com Jesus reinar e nunca mais nos separar. Nunca separar, nunca separar, nunca separar, nunca separar. Iremos com Jesus reinar e nunca mais nos separar. Mas sempre primavera lá, flores não murcharão, tão perto sim de nós está. Muito perto, A eterna mansão. vamos lá. Marchamos para a terra além e vamos a Jerusalém
tenta tirar a gente das tuas mãos. E o Senhor luta com desespero nessa hora tão solene da história da terra para poder nos manter junto contigo para sempre, Senhor. Em nome de Jesus, que Ele não tenha força de nos tomar do Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor fortaleça em nós essa fé, essa convicção de que o Senhor nunca voltou atrás da tua palavra. E tudo isso, a promessa, a realidade, a herança, o céu, nossos quartos, tudo isso, Senhor, já está nos esperando. Amém. Por favor, Senhor, abrevia os dias para que o Senhor volte logo, para que a gente consiga contemplar a tua volta, Senhor, com nossos olhos ainda vivos. Amém. Em nome de Jesus, nos abençoe, nos fortalece e que a gente não esqueça, Senhor, do que está reservado para nós, desse encontro maravilhoso que ela vai ter com o Senhor embaixo da árvore da vida. É o que eu te